Quantas vezes você já se pegou pensando: deixa pra lá, não vale a pena mexer nisso. Sou maior do que essa situação. E então engoliu as palavras que queria dizer. Deixou de impor um limite. Sufocou aquela vontade de reagir apenas para evitar um desconforto. Parece sabedoria, parece maturidade, mas a verdade é dura. Cada vez que você faz isso, uma parte de você se trai. A vida não pede que você seja invisível. E, no entanto, crescemos em uma cultura que confunde silêncio com virtude, submissão com bondade. Hoje vamos falar de algo que muitos evitam, como o medo de confronto rouba sua autenticidade e como recuperar a coragem de existir plenamente. Desde cedo, aprendemos que não responder é ser maduro, que ser educado significa engolir o que nos incomoda, que ceder sempre é ser superior. Mas tudo isso é um disfarce. O que chamam de paz, muitas vezes, é apenas medo. Medo de perder a aprovação dos outros. Medo de ser visto como alguém difícil. Medo de ser rejeitado. Você pode até acreditar que está sendo bom, mas, na prática, está sendo moldado para aceitar menos do que merece. E cada injustiça que você engole não desaparece. Ela se acumula dentro de você. Esse padrão não é fruto apenas de experiências pessoais. Ele vem de uma história longa, profundamente enraizada na maneira como os valores foram criados. Houve um tempo em que viver era afirmar-se, era ter coragem de impor limites e enfrentar o mundo de frente. Mas os que não tinham força aprenderam a inverter os papéis. Transformaram submissão em virtude, obediência em nobreza, silêncio em sinal de caráter. Assim nasceu uma moral que glorifica a passividade, não porque ela seja boa, mas porque era a única defesa possível para os que não podiam reagir. Essa lógica continua viva até hoje, escondida em frases que ouvimos desde a infância. Não responda, não arrume confusão, seja bonzinho. Quando você evita confronto em nome da harmonia, na verdade está apenas reforçando esse modelo. Não significa que você seja fraco por natureza, mas que foi condicionado a acreditar que força e coragem são defeitos. O resultado é um círculo vicioso. Quanto mais você foge do conflito, mais medo sente dele. E quanto mais medo sente, mais se submete. Enquanto isso, algo silencioso cresce dentro de você. O ressentimento. Ressentimento é o veneno da alma. Ele nasce quando o impulso vital de agir é sufocado. Você queria dizer não, mas disse sim. Queria se impor, mas ficou calado. Queria defender seus limites, mas teve medo das consequências. Essa energia não desaparece, ela fermenta. E então, você começa a criar justificativas. Sou melhor porque não respondo. Sou superior porque perdoo. Sou mais sábio porque ignoro. Mas no fundo você sabe, não é superioridade, é impotência. Basta lembrar quantas vezes você saiu de uma situação remoendo por horas o que deveria ter dito. Quantas vezes fingiu estar em paz, mas carregava um nó de amargura. Isso é ressentimento. E cada vez que você deixa de se posicionar, reforça as correntes que o prendem. O mais perigoso é que esse veneno cria identidade. Aos poucos, você começa a se ver como alguém que aguenta tudo, como se fosse virtude carregar silenciosamente o peso das ofensas. Torna-se mártir de si mesmo, orgulhoso de uma bondade que não liberta, mas aprisiona. Só que não precisa ser assim. Existe outro caminho, e ele começa quando você desperta a coragem de reivindicar sua vontade. Essa força tem um nome: a vontade de poder. Muitos entendem mal esse conceito, reduzindo-o a uma ânsia de dominar os outros. Mas, na verdade, trata-se de algo muito mais profundo. É o impulso vital de crescer, expandir-se, afirmar sua própria existência. É a energia que faz a semente romper a terra, o filhote explorar o mundo, o ser humano criar e transformar. O medo do conflito tenta sufocar esse impulso,
dizendo: não se imponha, não se destaque, não confronte. Mas sufocar essa vontade não a elimina, apenas a corrompe. E o que poderia ser força se transforma em passividade, autocomiseração e ressentimento. Recuperar sua vontade significa aprender a assumir espaço, a colocar limites, a dizer não quando necessário. Significa entender que conflito não é destruição gratuita, mas um campo onde você afirma quem é. É claro que não se trata de sair brigando com todos. Trata-se de resgatar sua dignidade. O primeiro passo é enxergar que o medo não é virtude, é vício. O segundo é começar pequeno, dizer não em situações simples, defender o que é justo para você. O terceiro é encarar os conflitos inevitáveis com presença e consciência, não para esmagar o outro, mas para não se deixar esmagar. Esse processo não acontece de um dia para o outro. É uma transformação profunda, quase uma metamorfose da alma. Imagine 3 estágios. No primeiro, você é como o camelo, carrega pesos alheios, se curva às expectativas, aceita normas sem questionar. Acredita que sofrer em silêncio é virtude. No segundo, chega a revolta. Você se torna o leão, capaz de rugir, de dizer não, de enfrentar o dragão das imposições sociais que repetem: você deve ser submisso, você deve ser dócil. É preciso coragem para encarar esse dragão, porque ele carrega em cada escama a culpa que foi colocada em você desde pequeno. Só depois dessa luta é possível alcançar o terceiro estágio, o da criança. Livre do peso do camelo e da defensividade do leão, você se torna criador. Passa a viver com leveza, inventando seus próprios valores, escolhendo seus próprios caminhos, existindo sem máscaras. Mas nada disso acontece sem atravessar o desconforto. O medo do conflito não é só um hábito, é uma prisão existencial. Enquanto você evita o choque, evita também descobrir quem realmente é. Cada sim dito quando queria dizer não, apaga um pedaço da sua identidade. Cada silêncio diante de uma injustiça dissolve sua autenticidade. O confronto não é um inimigo, é o campo onde o eu verdadeiro se revela. É na tensão com o mundo que você descobre o que valoriza, o que acredita, o que deseja de fato. Fugir disso é aceitar viver um teatro vazio, feito de máscaras e papéis impostos. É por isso que escolher o silêncio diante da injustiça não é neutralidade, é cumplicidade. Cada limite que você não impõe é um convite para que alguém o ultrapasse. Cada verdade que você cala abre espaço para que a mentira cresça. O silêncio que você acha que o protege, na verdade, expõe. Ele mostra ao mundo que você aceita ser tratado de qualquer maneira. E aqueles que agem de má fé sabem explorar isso. Por isso, é preciso ter clareza. Coragem não é ausência de medo. É agir mesmo quando o medo está presente. Da próxima vez que sentir a tentação de se calar para preservar a paz, pergunte-se com honestidade: estou sendo sábio ou estou sendo covarde? Essa pergunta pode mudar sua vida. Porque não se trata apenas de pequenas escolhas, mas do modo como você constrói sua própria existência. Você não nasceu para carregar eternamente o peso dos outros. Dentro de você há um leão pronto para rugir e uma criança pronta para criar. Mas só vai encontrá-los se tiver a ousadia de enfrentar o conflito quando ele for necessário. O caminho é exigente, mas recompensador. Não promete conforto, promete autenticidade. E a autenticidade vale mais do que qualquer aprovação externa, porque é só nela que você descobre o que significa, de fato, viver de forma inteira.